O Novo Testamento se configura em Jesus Cristo. É na pessoa de Jesus que nós aprendemos a viver um Novo Testamento. Jesus é a base para a interpretação tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E uma igreja neotestamentária, ela tem Jesus como chave hermenêutica de todas as Escrituras. É importante saber disso e é importante lembrar isso por quê? Porque hoje estamos esquecendo que somos uma igreja do Novo Testamento. Uma igreja que vive debaixo da graça do Senhor Jesus. Então, precisamos recordar algumas coisas importantes para não cometermos erros gravíssimos que têm prejudicado a igreja, o seu crescimento e a sã doutrina. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, verso 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras, escute bem, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Escute bem, quando a Bíblia diz que o que está no Antigo Testamento é sombra, é que aquilo teria um sentido real no Novo Testamento. Nós temos prescrições culticas no Antigo Testamento. Sim, lá Deus disse com todos os detalhes como é que o culto em Israel no templo devia ser. Leia Levíticos, leia Deuteronômio, leia a parte de Êxodo. Há tanto detalhe específico, tem que ser assim, tem que cortar assim, o animalzinho não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro, o altar tem que ter isso, o fogo tem que ser assim. Há tanto detalhe. Nós não podemos copiar o modelo do culto do Antigo Testamento. Mas agora você tem que saber, por que não? Por que não simplesmente vamos lá, achamos o modelo de culto do Antigo Testamento e colocamos em prática? Não tem muita igreja resgatando hoje em dia instrumentos, vestuário, construções, né, do Antigo Testamento para fazer o culto? Por que nós podemos dizer isso é errado e não deve ser feito? Isso é errado e não deve ser feito porque aquele culto do Antigo Testamento tinha uma função de apontar para Cristo. E é por isso que ele tinha que ser tão exato, tão preciso, porque ele era um caminho indicador para a vinda de Jesus. Quando Cristo já veio, ele tornou obsoleto, como diz o autor aos Hebreus, toda aquela prescrição litúrgica do Antigo Testamento. E é então a razão pela qual não se deve transportar vestes, instrumentos, construções, rituais do Antigo Testamento para o Novo, porque seria o mesmo que dizer assim, Cristo não veio ainda. É um erro tão crasso, tão grosseiro isso, que é como se apagasse o evento Cristo. Ele não veio ainda, por isso nós temos que fazer aquelas coisas. Mas se ele já veio, já cumpriu tudo aquilo, então o passado não é mais o modelo, não é mais o padrão. E basta ver que a igreja do Novo Testamento, a igreja que nasce a partir de Atos dos Apóstolos, não retorna àquelas práticas. Ao contrário, as vai abandonando sistematicamente. É claro que essa noção agora de que o que está no Antigo Testamento é sombra, é para nós hoje, igreja do Novo Testamento. É certo que os profetas não tinham ideia de que o que eles estavam anunciando era apenas um simbolismo daquilo que era futuro. Então, hoje, por algumas pessoas não ter cuidado com essa nova experiência, com esse novo episódio da igreja, que é viver o Novo Testamento, cometem erros absurdos, grotescos,
e trazem para hoje ensinamentos, doutrinas baseado no que é sombra e não baseado naquilo que é real, sabe? Então, por exemplo, Templo de Salomão. Não se faz necessário um Templo de Salomão nos dias que nós vivemos hoje, que é o Novo Testamento. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Somos a igreja que vivemos debaixo da graça. Então essa igreja do Novo Testamento, ela sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então hoje fazer um Templo de Salomão não é mais viver o Novo Testamento. É estar insistindo em querer viver o Antigo Testamento. A igreja não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento porque era um mistério. E Paulo fala disso, o apóstolo Paulo fala disso na sua carta aos Efésios. E ele fala também que coube a ele revelar esse mistério. Portanto, estava escondido isso, oculto, até Paulo começar a desenvolver o seu ministério. Tudo o que você encontra no Antigo Testamento não se aplica diretamente à igreja, mas pode ser aplicado na forma de princípios ou de sombras de coisas que viriam. Uma pessoa no Antigo Testamento dificilmente teria certeza da sua salvação, porque só conhecia até a lei e os mandamentos e coisas assim. Faça isso, não faça aquilo. A graça, porém, é revelada na sua plenitude em Cristo. Graça é Deus dando o que nós não merecemos, e misericórdia é Deus deixando de dar o que nós merecemos. A igreja do Novo Testamento, ela se baseia nas orientações de Jesus, no que Jesus falou, no que Jesus orientou. Como Cristo Jesus passou para os apóstolos passou para nós todas as orientações. Então, quais as doutrinas que a igreja hoje deve viver e praticar? As doutrinas reveladas pelos apóstolos. Porque os apóstolos receberam do Senhor Jesus e os apóstolos passaram para a igreja. Se você quer doutrina para viver, não busque no Antigo Testamento. Então deixa eu deixar aqui algo claro para você. O que é que eu posso aproveitar, pastor, do Antigo Testamento? Toda lei moral que está no Antigo Testamento vale para mim e para você, né? Honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o jumento, a fazenda. Aquilo que é moral, você precisa praticar, mas aquilo que é cerimonial, não. Por exemplo, guardar o sábado. Você não precisa guardar o sábado, porque isso era um ritual cerimonial, religioso, e você não tem necessidade de guardar o sábado hoje. Então, cuidado com estas igrejas que trazem a doutrina do Antigo Testamento sem a luz do Novo e impõem para você comportamentos, atitudes, sacrifícios, rituais, campanhas que não tem nada a ver com o Evangelho e que você, talvez por inocência, por não conhecer as Sagradas Escrituras, ou se conhecer pouco, não lê com frequência, não estuda bem. Então, aqui vai um apelo para você, meu amado, minha amada. Examine as Escrituras, leia as Escrituras, o Novo Testamento, procure ler Mateus até Apocalipse e veja que no Novo Testamento Deus nos trouxe novidade de vida. Então, quem quer viver uma igreja debaixo da graça, você tem que tomar para si um compromisso de meditar nas Sagradas Escrituras, no Santo Evangelho, porque é do Evangelho que você tem que tirar instrução, doutrina, ensinamento. É do Evangelho. A lei apresenta regras e impõe. A graça tem regras e te ajuda a cumprir. É diferente da lei. Agora, a graça tem regras como a lei. Agora, a lei só revela que tu és um pecador. A graça revela que você pode vencer o pecado em Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Quer viver pela lei?
então você será condenado, porque a lei só revela que você é pecador e que é digno de morte e que merece morrer. Quer viver pela lei? Você vai perceber que você não cumpre coisíssima nenhuma. Você terá a síndrome daquele jovem rico. Aí eu faço tudo que está na lei, Senhor. Tudo que está na lei eu cumpro. Eu honro meus pais, eu não cobiço nada do outro. Aí Jesus diz assim, então vai, larga tudo que tens e doa aos pobres. Ele sai entristecido e ele se depara com a sua realidade, que ele não é coisíssima nenhuma um cumpridor da lei. Às vezes as pessoas querem colocar diferentes formas de salvação, mas tem apenas uma, porque o homem sempre foi pecador, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele nunca pôde se salvar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele estava debaixo da ira de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele precisa da graça de Deus e que alguém pague os seus pecados, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E somente uma pessoa cumpriu o que é necessário para a redenção do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Um povo só, um caminho só, nunca foi diferente. A diferença é que no Antigo Testamento essa salvação foi ministrada debaixo da dispensação da lei. E servia de tipo, de símbolos, as coisas eram vistas como que em sombras. Mas quando Cristo veio, ele concretiza a lei, ele realiza a lei, ele consuma, ele faz a consumação da lei. Quer viver pela lei? Você vai ser escravo da lei. Quer viver pela lei? Você vai ser maldito. Por quê? Porque você não vai conseguir cumprir com um requisito da lei. Então se faz maldito por todas. Mas quer viver pela graça? Toda maldição sai. Toda maldição é arrancado de mim e de você. Quem vive pela graça, vive em Jesus, no novo, naquilo que é novo. Então, portanto, Romanos 8, verso 1. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque não andam segundo a carne, mas o Espírito Santo. Quer viver pela graça? Você será livre do pecado. Deus te dará força. Deus te ajudará a vencer o pecado. Quer viver pela graça? Você vai vencer os problemas, as dificuldades da vida, porque a graça de Deus nos dará força para vencer os problemas. É pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie. E tudo que está na Bíblia, a interpretação dela é em Jesus. Tudo que está nas Sagradas Escrituras, a interpretação correta é em Jesus. Judas vai orientar a igreja. Igreja, fiquem naquilo que ensinou os apóstolos, pois Jesus ensinou os apóstolos ensinaram. Fiquem naquilo que ensinou os apóstolos. Judas não vai pedir para a igreja ficar naquilo que ensinou os profetas, mas o que ensinou os apóstolos. Com a morte de Jesus, o testamento é válido, e com a morte de Jesus, agora nós pegamos o que é Antigo Testamento e deixamos de lado e vivemos o novo, porque é pela graça que você é salvo.